você não abre a sua Bíblia comigo, por gentileza, em Marcos, no capítulo de número 16, nós vamos ler alguns versículos a partir do versículo de número 15. Marcos, capítulo de número 16, a partir do versículo de número 15. Quando você achar, diga amém. Enquanto você não achar, diga escola dominical. Não tenho nem amém, nem escola dominical. Glória a Deus. Vamos fazer a leitura? E disse-lhes: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. Imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Glória a Deus. Irmãos, nosso estudo de hoje, na verdade, nós vamos fazer um passando por 3 aulas diferentes, onde nós vamos tratar sobre o batismo nas águas, o batismo no Espírito Santo e também a fé. Nós vamos falar sobre a fé hoje um pouco também, em nome de Jesus. E começando nesse início de estudo, a gente já por start, né? Já de maneira rápida e completamente concentrada, a gente vê o Senhor Jesus Cristo dizendo alguma coisa muito importante a respeito do batismo. A nossa introdução diz que o batismo é essencial para compreendermos não apenas a sua importância, mas como também a ordenança do Senhor Jesus Cristo. O profundo significado, né, espiritual que ele carrega para a vida do cristão. Ao explorarmos os fundamentos bíblicos e os princípios subjacentes ao batismo, somos levados a uma jornada de descoberta sobre a nossa fé, identidade em Cristo e o nosso relacionamento com Deus, né? Então, a primeira parte aí, a ordenança do batismo. Por que Jesus mandou que fôssemos batizados? Primeira coisa, o mandato de Jesus, né? O batismo é uma ordenança clara de Jesus para todo aquele que nele crê. Por que o batismo ele é uma ordenança e não uma lei? Alguém sabe a diferença entre ordenança e lei? Eu falei semana passada. Vocês vieram na aula da semana passada? Uma lei, ela é proposta para que todos sigam. A ordenança é só para quem crê. Para quem está debaixo daquela crença, daquele belief, daquela fé. Ok? Então a ordenança é a partir de uma identificação. Se você identifica-se, você recebe essa ordenança. São apenas 2 ordenanças que o Senhor Jesus Cristo deixou à igreja. Ele não deixou essas 2 ordenanças para o mundo, porque o mundo não crê. Ele deixou para a igreja. E quais são? O batismo nas águas e a Santa Ceia. São as 2 ordenanças que o Senhor deixou, né? Ele decide por todo mundo fazer discípulos de todas as nações, batizando-as, né? A relevância do batismo nas águas. O batismo deve ser visto como um selo da justiça que vem pela fé, ok? Ela sela a pessoa, não é só uma questão de um selo espiritual, mas é uma demonstração pública desse selo. A gente vai ver um pouquinho mais para frente isso aí, né? Essa é a respeito da relevância, né? Deve ser vista como um selo de justiça que vem pela fé e, evidentemente, deve seguir a fé. Não pode se batizar uma pessoa a não ser que ela não creia em Jesus. É por isso que a Assembleia de Deus não batiza crianças, ok? E a fé, segundo Tiago, precisa ser uma fé evidente. A fé de uma pessoa, mais para frente a gente vai ver isso no nosso estudo sobre fé. A fé de uma pessoa, ela manifesta em obras. É impossível você falar que crê em alguma coisa no sentido da fé e não andar segundo aquilo, né? É impossível você fazer isso. Então, o batismo se segue à fé, né? Como determinar as palavras finais de Jesus que encontram registradas em Mateus capítulo 29, versículo 18 a seguir. A importância do batismo. O batismo, portanto, não salva,
mas nem por isso deixa de ser importante e necessário. Não é o batismo que determina a salvação de uma pessoa, é a sua fé no Senhor Jesus Cristo. No entanto, uma pessoa não querer se batizar, ela decidir por não se batizar, dizendo que quem crê em Cristo, né? A pessoa se decidir não se batizar, dizendo que crê em Cristo, ela, a partir desse momento, coloca em xeque se de fato ela crê. Entende isso? O batismo não determina a salvação, mas o recusar-se batizar põe em xeque se essa fé em Jesus é verdadeiramente real, né? É como aquela pessoa assim: eu confio em você, só não acredito. Eu confio em você, só que eu não te empresto isso aqui mais. Não confia. A sua atitude para com determina a maneira como você se entrega para aquilo, né? É por isso que a gente vê, por exemplo, o ladrão da cruz, ele não teve condição de passar pelo batismo. Mas ali a confissão pública dele, o batismo é uma confissão pública, né? Ali ele já publicamente confessou que cria no Senhor Jesus Cristo, não existia tempo o batismo, e ele foi salvo. Eu conheço histórias, por exemplo, até interessante, né? Um irmão no Brasil tinha recebido Jesus, na verdade ele se tornou irmão assim de uma maneira bem interessante. Ele era pai de santo de uma cidade no interior de Santa Catarina. Um pastor nosso era neto desse irmão. E o pastor chegou lá fazendo evangelismo naquela cidade, e o pai de santo brigou com o pastor de maneira espiritual, tacando flecha no pastor de maneira espiritual. O pastor levantou a Bíblia e o pai de santo caiu no chão. Na hora que ele acordou, ele estava nos braços do pastor, o pastor pregando o evangelho para ele, e aceitou Jesus. E aí o pastor falou assim para ele: nós vamos te batizar amanhã cedo, porque amanhã à tarde você vai morrer. E não foi uma ameaça, foi uma profecia. Eles desceram no rio pela manhã, ele se batizou nas águas, desceu as águas, e à tarde ele faleceu, né? Há pessoas que não têm nem essa condição, ela não tem a condição nem de se batizar, porque é imediato ali que alguma coisa acontece. O ladrão da cruz foi assim. Mas o batismo é uma confissão pública de que nós cremos no Senhor Jesus Cristo, né? Caso contrário, estará deliberadamente em desobediência a Deus, o que poderá impedir de entrar na vida eterna. Se existe a condição de batizar e você resolve não, isso pode colocar em xeque a sua entrada na vida eterna. Qual a relevância, então, né, no batismo nas águas? Primeiro, é o selo da fé, como a gente falou. Segundo, é a sua identificação com Cristo. O batismo significa quando você desce as águas, você morre, é sepultado, como Cristo foi sepultado. E quando você desce, você é sepultado. Quando você fica lá dentro, você é como Jesus Cristo, que ficou morto durante 3 dias. E quando você sai para fora, você sai para fora para viver uma nova vida com Cristo, assim como Ele ressuscitou dos mortos também, né? Quem pode se batizar? Quando a pessoa for esclarecida da obra redentora de Jesus e crê de todo o coração, ela está pronta para ser batizada. Se você crê no Senhor Jesus Cristo de todo o coração, se Ele é o Senhor da sua vida, você está apto a se batizar, né? Você está apto a se batizar. Lá em Atos capítulo 8, versículo 30 a versículo 39, temos um modelo para a forma do batismo e o critério do batismo. É lícito se creres de todo o coração. E aqui que está outra coisa. A nossa fé de todo o coração, preste bem atenção nisso aqui. A nossa fé de todo o coração, ela manifesta a nossa atitude para com Cristo. Então, aquele que pecava, não peca mais. Aquele que andava em adultério, não anda mais. Aquele que andava no vício, não anda mais. Então, é por isso, por exemplo, que às vezes fala assim, a pessoa diz que se crê todo o coração é batizar, mas a Assembleia de Deus não batiza a pessoa se ela não tiver, por exemplo, correta em algumas áreas da vida. É porque nós entendemos que o coração regenerado, ele gera atitudes. Ele gera atitudes. Então não é que a Assembleia de Deus não permite o batismo dessas pessoas. É que nós entendemos que a confissão dessas pessoas ainda não foi completa.
Portanto, batizá-las e afirmá-las em algum comportamento que elas têm é trazer prejuízo. É trazer prejuízo para essas pessoas. Porque nós estamos ratificando que aquele comportamento é um comportamento bom. É um comportamento santo. E não é. Então é por isso que a Assembleia de Deus não batiza pessoas em certas condições. Pessoas em vício, por exemplo. No Brasil era muito comum. A pessoa vinha no cigarro, nós não batizávamos a pessoa no cigarro. Esperávamos ela ter uma confissão. É claro que isso vai gerar muito debate teológico. É claro que nem toda denominação concorda com isso. Essa é a nossa maneira de enxergar e servir os nossos irmãos novos convertidos. Do contrário, nós estamos ratificando comportamentos que se transformam em um selo de maldição sobre a igreja. E para isso nós precisamos de dar uma olhadinha, por exemplo, numa passagem bíblica da capa de Acã. Eu sempre falo para alguns irmãos sobre a capa de Acã, né? Lembra quando o povo de Israel foi entrar em Jericó? Lembra? Eles andaram 7 vezes em volta do muro, né? E no último dia, uma vez durante 7 dias, e no último dia 7 vezes, e tocaram trombetas e gritaram. O que aconteceu com o muro? Desceu. Qual que era a ordem de Josué? Avança sobre a cidade, mas não tome despojo dela. O que ele quis dizer? Não pega nada do tesouro que está lá. Porque o tesouro que está lá está amaldiçoado. Mas Acã falou assim, rapaz, essa capa aqui é bonita, esse negócio de ouro aqui também é bonito, tal. Foi para a casa dele e enterrou debaixo da cama. Algum tempo passou, Israel foi fazer uma outra luta e não ganhava a guerra. Então Deus falou assim, olha, não vou dar vitória para vocês, porque o anátema está no meio de vocês. Existia uma maldição no meio do povo, e o povo não sabia o que era. A única maneira que eles se livraram disso foi que Deus revelou onde estava. Deus revelou onde estava. Sabe o que aconteceu com Acã? Ele entregou todas as coisas, se expôs, a culpa foi minha, mas sabe qual foi a sentença dele? Apedrejamento, ele morreu apedrejado. Porque Deus não aceita o anátema no meio do povo. Então, você normatizar comportamentos que a Bíblia expressamente condena, é você normatizar o anátema. Esse é o perigo. É por isso que é muito melhor nós pregarmos às pessoas e revelarmos às pessoas o que a palavra de Deus diz a respeito dos comportamentos e convidá-las a uma vida santa, onde elas selem a sua vida com Deus e fecham essas brechas espirituais na sua vida, para que então elas possam viver as coisas do Senhor e para o Senhor de maneira completa. Né? É esse o motivo. Além da expansão do que significa isso. O eunuco, por exemplo, quando ele se batiza e ele pede o batismo, era lícito se ele crê de todo o coração, porque ele estava livre do seu problema. Né? Como outros na palavra de Deus. Né? Para a glória do nome de Jesus. É claro que a gente entende também que a confissão da pessoa é mais importante. E nós entendemos também que algumas situações impedem que as pessoas completem isso, mas mesmo assim, nós insistimos para que as pessoas tomem boas decisões, para que elas possam participar da igreja de maneira completa, em nome de Jesus, né? A evidência e o testemunho do batismo é uma evidência, um testemunho público de fé, né? É um testemunho de mudança de vida. Lá, Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2, mas eu rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício santo, puro e agradável a Deus, que é o vosso culto racional.
Ele pede para que esse testemunho seja um testemunho de mudança de vida, né? De metanoia, de conversão. A palavra metanoia no grego significa virar 180 graus para outra caminho que você ia, para outra direção que você estava indo, ao contrário da direção que você estava indo. É andar na contramão da direção que você estava indo. Então, o batismo demonstra que esse testemunho houve uma mudança radical de caminho. Irmão, deixa eu insistir com você, né? Você que está ouvindo minha mensagem aqui pela primeira vez, pela segunda vez, você que está acompanhando a gente pela mensagem gravada, ou então você está acompanhando esse culto ao vivo, ou você está aqui comigo, deixa eu falar uma coisa para você. Insista em viver uma vida de testemunho. Vou dar uma palavra para você aqui. Próximo domingo eu quero pregar sobre isso. O Senhor está repreendendo do nosso meio um espírito de desânimo espiritual. O Senhor me disse durante essa semana, enquanto eu orava por nós, que Deus está repreendendo no nosso meio um espírito de desânimo espiritual. Mas ele só é possível se eu e você nos apresentarmos em testemunho diante de Deus. E aqui eu quero convidar você que está me ouvindo, jejue pela sua igreja, jejue pelo seu pastor, santificai ao Senhor no meio de vós, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no nosso meio. Confie nessa palavra em nome de Jesus. Transformação espiritual. A transformação espiritual, irmãos, ela muda não só o ambiente pessoal, mas o ambiente onde você está. Eu ouvi testemunhos a respeito disso há algum tempo atrás. Desde quando essa família, ou desde quando você, ou desde quando ela chegou aqui no nosso meio, o nosso clima aqui mudou. Olha, eu quero agradecer muito porque você vem aqui no meu estabelecimento e você nos abençoa com essa paz que você traz. Isso é maravilhoso, irmão, ouvir isso. Ontem recebi um abraço de um amigo que não frequenta aqui a nossa igreja ainda, mas veio celebrar comigo uma vitória na sua família. Transformação espiritual. Através de uma vida consagrada, né? Na evidência que há no batismo, você vê essas coisas acontecendo. Significado espiritual do batismo: identificação com Cristo, transformação e novo nascimento. Quem pode se batizar, nós já falamos um pouquinho a respeito disso, né? Momento apropriado para o batismo, por exemplo, né? O batismo deve ser realizado logo após a pessoa ter sido esclarecida sobre a obra redentora de Jesus Cristo e ter crido de todo o coração, sem demora. Se você creu no Senhor Jesus Cristo, se você quer viver uma vida para Deus, você precisa passar pelo batismo. Fale comigo, vamos conversar. Mesmo que você já tenha conversado isso outras vezes e feito outras perguntas, vamos conversar de novo. Eu quero batizar você. Deus é minha testemunha. Eu quero que você passe pelas águas do batismo. Eu quero que você tenha essa experiência em nome de Jesus. E quando eu falo isso, eu falo com toda a sinceridade da minha alma. Deus é minha testemunha. Não tem como você mentir diante de Deus. Eu quero que você tenha essa experiência com o Senhor, nosso Deus. A vida cristã depois do batismo. Relacionamento com Deus, a justificação pela fé, a paz com Deus, o livre acesso a Deus, né? A presença do céu em nossas vidas. A experiência na terra da oração de Jesus, venha ao teu reino, participar das coisas de Deus ativamente. Olha, as pessoas que participaram do batismo podem concordar comigo, que a vida mudou depois do batismo. A experiência espiritual, as coisas que ela conseguiu enxergar de maneira espiritual, mudaram depois do batismo, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Fosse capacitação do Espírito Santo, vida transformada, um testemunho eficaz. O seu testemunho faz diferença. Tem muita gente que fala assim: pastor, eu falo da igreja, eu falo das coisas de Deus, ninguém acredita em mim. Você precisa de um testemunho eficaz. Você tem que falar assim: mostrar na minha vida, olha como minha vida mudou. Ontem eu fiz essa pergunta para os varões, né? Você percebeu que a sua vida mudou depois que você começou a levar as coisas de Deus mais a sério? E eu ouvi de todos que estavam lá com a gente, né? Inclusive os que estavam online. Sim, minha vida mudou. E ela pode mudar ainda mais quando a gente se compromete com as coisas de Deus ainda mais. Ela pode ir ainda mais além quando a gente se compromete com as coisas do Senhor
ainda mais além. Concluímos que o batismo não é apenas um ritual externo, mas um símbolo poderoso da nova identificação com Cristo. Ainda mais para frente, se você veio aqui no domingo, vier no domingo, você vai vir no domingo. Não se esqueça de levar o boletim do culto. Nós temos o boletim ali atrás. É por isso que eu quero convidar você para vir para a igreja. Nós temos o boletim, você pode fazer perguntas depois do culto, a gente pode conversar um pouquinho aqui. Venha para a igreja, não assista só pelo Zoom. Venha para a igreja para você desfrutar também desse momento de comunhão em nome de Jesus. Mas nós vamos falar um pouquinho sobre o batismo no Espírito Santo. O que é o batismo no Espírito Santo? O batismo no Espírito Santo é um revestimento de poder prometido por Deus, ok? Nós temos dois tipos de batismo, Na verdade, há um batismo só, mas existem duas referências do batismo. O batismo do Espírito Santo e o no Espírito Santo. O que é o batismo do Espírito Santo? É quando o Espírito Santo de Deus vem morar no coração do crente. Ele enche o crente de Deus. Ele faz, por exemplo, o crente fazer referência agora que para uma vida com Deus, ele tem que fazer escolhas segundo o padrão de Jesus. Ele nos convence do nosso pecado, ele nos mostra o juízo de Deus e ele nos faz andar na justiça de Deus. Esse é o batismo do Espírito Santo. E o batismo no Espírito Santo é um transbordar do Espírito Santo de Deus na nossa vida. Ele agora não está mais fazendo parte conosco no Espírito, mas ele alcança agora a nossa alma, o nosso corpo e nos prepara de maneira sobrenatural para enfrentar as coisas da vida. A palavra de Deus fala que aquele que se une a Deus em espírito se faz um só com ele. Quando o Espírito de Deus vem morar no nosso espírito, nós somos o batismo do Espírito Santo. Mas quando nós somos transbordados do Espírito Santo, agora nós ganhamos capacitação de dons para operar na obra de Deus. Eu vou dar um exemplo para você. Quando eu estou aqui agora vestido com essa roupa aqui, com essa camisa, Mas eu estou revestido desse terno. O batismo do Espírito Santo é o revestimento do crente. Ele já está vestido com o Espírito Santo. Ele já está preparado por Deus. Mas agora no batismo do Espírito Santo ele é revestido de poder para fazer as obras de Deus, Essa experiência espiritual pode ocorrer após ou junto à regeneração e acompanhada pela evidência inicial de falar línguas. Eu conheço muitas vezes pessoas que assim que recebem Jesus como seu Salvador, já são imediatamente batizadas no Espírito Santo. Elas recebem já o batismo do Espírito Santo e no Espírito Santo ao mesmo tempo. Elas são cheias de Deus e transbordadas por Deus já no início. Já conheço outras experiências que as pessoas vêm para Jesus e depois de algum tempo elas recebem o batismo do Espírito Santo. E também conheço pessoas que nunca vão receber na vida o batismo do Espírito Santo, não é porque Deus não tem para elas, é porque elas não querem. É porque elas, por exemplo, não creem nisso, porque é para todos os crentes. A maior obra do Espírito em nós é o batismo do Espírito Santo. Um dom, um presente de Deus, uma dádiva de Deus. O batismo do Espírito Santo é um dom por definição. Não é concedida com base no mérito. Você não precisa fazer nada para ser batizada no Espírito Santo, para ser batizado no Espírito Santo. Você precisa de crer em Jesus. Não precisa fazer nada, Nós não tornamos merecedores de ser recebidos o enchimento do Espírito Santo, pois qualquer coisa que recebamos de Deus está baseada na sua graça e não nas nossas obras. Você não precisa de jejuar para ser batizado no Espírito Santo. Você não precisa de fazer promessa para ser batizado no Espírito Santo. Você só precisa de vir no próximo culto e falar assim, eu quero receber. É assim, pastor? É. É para você, o dom é seu. E abrir seu coração para receber o poder de Deus. Senhor, eu quero receber, meu coração está aberto. Eu quero de ti. Pede. É por isso que Jesus falou assim lá em Lucas. Se um pai pedir pedra para o seu filho, ele não vai dar uma serpente. Se ele pedir pão, ele não vai dar uma cobra. Se vós, sendo maus, saber das duas coisas para os vossos filhos, quanto mais o vosso Pai Celestial dará o Espírito Santo para aquele que lhe o pedir. Peça. Ele, o seu Pai, tem para você, Glória a Deus. O batismo no Espírito Santo é uma imersão do crente no Espírito. Lembra que eu falei para você de transbordar? É porque quando você enfia, quando você coloca algum objeto dentro da água, não fica só água dentro do objeto, fica em volta também. Eu posso colocar uma água no copo e encher o copo de água.
Mas se eu coloco o copo dentro da água, eu não encho só o copo. Ele fica completamente imergido pela água. É isso que é o batismo no Espírito Santo. Não é simplesmente encher o copo de água, é transbordar o copo de água. Né? É assim que é. É uma promessa. Foi Jesus que prometeu. Ele prometeu que nós seríamos batizados no Espírito Santo. Ele nos deu essa dádiva, né, para que nós fôssemos batizados. É uma unção. Unção significa uma honra e um perfume para embalsamar. A unção do Espírito Santo é um conceito fundamental na teologia cristã, especialmente nas tradições pentecostais. É uma expressão que descreve a capacitação divina concedida aos crentes no Espírito Santo. E não se deita essa unção em cima de sujo, é uma expressão que é impuro, imundo, né? Essa unção não se deita em cima de alguém imundo, só em cima de alguém santo. É por isso que o batismo no Espírito Santo é posterior à salvação, porque já foi santificado. O imundo não pode receber, mas é uma unção de Deus que te capacita a falar das coisas de Deus. Por exemplo, nós cremos, e eu creio assim, né, na Assembleia de Deus, que para pregar o Evangelho, para pegar a palavra de Deus, o dom da palavra é uma capacitação divina. Eu não estou falando da homilética, né, eu não estou falando da oratória, eu estou falando da capacidade de falar das coisas de Deus e tocar o coração do perdido. Isso é uma capacitação que vem com o Espírito Santo de Deus. É diferente. Você pode saber toda a teologia, você pode saber todas a letra, mas se você não tiver unção, não tiver graça, se você não tiver revestido pelo poder do Espírito Santo, não resolve, não adianta. Não funciona. Vai entrar por um ouvido e sair pelo outro. Não vai fazer queimar o coração. Não vai fazer diferença para a vida do crente. Qual a finalidade do batismo com o Espírito Santo? É um sinal para o mundo, para que eles creiam que Jesus nos enviou. É um poder para servir a Deus, né? Exemplo de Pedro. É testificar da nossa adoção espiritual. Quando nós demonstramos as mesmas obras que Jesus fez, nós demonstramos a nossa adoção espiritual. Ele é filho de Deus, assim como Jesus era. É a nossa adoção espiritual. É o nosso mestre por excelência. É o Espírito Santo de Deus que nos ensina. Ele nos ensina a ter autocontrole, a trabalhar, né? É o nosso guia em toda a verdade. Ele vos guiará por toda a verdade, né? Dirige-nos nas decisões e nos dá uma vida abundante. É impossível, e aqui eu vou usar a nossa experiência, é impossível viver feliz em Los Angeles sem o Espírito Santo. Você pode tentar o que você for. Se vocês têm passado dias de angústia e dias de agonia, peça para o Espírito Santo de Deus te visitar. Ele vai te alegrar, ele vai mudar o seu dia, ele vai mudar o seu espírito, ele vai trocar suas vestes de tristeza por vestes de salvação. Ele vai cambiar a sua vida em nome de Jesus e para a glória do nome de Jesus. Quem batiza no Espírito Santo é Jesus. Jesus. O batizador do Espírito é Jesus. Ele falou assim, ó, eu vou ao Pai e vou vos enviar o Espírito Santo de Deus. Então, o ministrante do batismo não é um pastor. Pastor nenhum batiza no Espírito Santo. Igreja nenhuma batiza no Espírito Santo. Não existe ofício do batismo no Espírito Santo. Como a gente oficia o batismo nas águas, né? Não tem. Quem batiza no Espírito Santo é o Senhor Jesus. Pode ser por imposição de mãos, através da vida de alguém. Pode ser um momento especial. Eu conheci pessoas, algumas, que foram batizadas dentro do carro. Outras tomando banho. Gente dentro do ônibus batizado do Espírito Santo, né? Um irmão falou esses dias atrás um caso, eu achei extraordinário. Eles são americanos, inclusive pentecostais. Falou que certa vez ele estava na sala e o irmão dele estava tomando banho. E eles tinham ido do culto no domingo e tal, e tinha sido uma palavra poderosa. E de repente o irmão começa a falar uma rajada de língua estranha dentro do banheiro. E ele acha aquilo interessante, estranho, eles moravam no segundo andar. E de repente o irmão sai correndo para fora do banheiro, enrolado numa toalha.
descendo a escada. Enquanto o irmão está descendo a escada, ele ouve barulho de tiro na rua. A hora que o irmão termina de descer a toalha, ele desce enrolado numa toalha e com outra na mão. A hora que ele abre a porta, ainda falando em língua estranha e chorando, tem um homem que está acabando de deitar no chão porque tomou 2 tiros. E o irmão pega aquela toalha e coloca para estancar o sangue. Como é que a pessoa sabe um negócio desse? Se não pelo poder do Espírito Santo de Deus. Ele nos capacita. É extraordinário o que o Espírito de Deus faz. Eu quero que você experimente isso. Deus vai te usar. Olha, não são poucas vezes que eu recebo ligação de um irmão e de uma irmã aqui da nossa igreja me contando coisas que viu a respeito do nosso culto que fazem todo sentido, porque o Espírito Santo de Deus revela. Ou quando a nossa vida está aqui, outra pessoa lá de longe nos fala alguma coisa que Deus está fazendo em nós, porque o Espírito Santo de Deus revela. A unção, o poder, a graça do Espírito de Deus para fazer com que a gente opere maravilhas. E quem faz isso na nossa vida é Jesus. Como receber? Pedindo em oração. Vamos orar esse domingo por isso? Pela sua vida? Vamos fazer isso próximo domingo? Orar para que Deus te batize com o Espírito Santo, em nome de Jesus? Amém. Né? Não duvidando, é aí que eu vejo o problema. Ai, pastor, eu tenho medo. Eu tenho medo de virar aqueles crentes doidos. Eu tenho medo de virar crente doido. Olha, tenha medo de virar fofoqueiro, tenha medo de virar maldizente, tenha medo de virar ímpio, tenha medo de virar uma pessoa fria, mas não tenha medo de se transformar num crente cheio do Espírito Santo. Não tenha medo, não. Tenha medo de ser uma pessoa cética, mas não tenha medo de se entregar, de mergulhar na pessoa de Deus e ser cheia do Espírito Santo do Senhor Jesus Cristo. Por imposição de mãos, né? A imposição de mãos dos apóstolos fez com que Jesus operasse e batizasse os crentes no Espírito Santo. Por pregação inspirada, né? Quando Pedro está aqui na referência, inclusive, quando Pedro estava lá na casa de Cornélio e começou a pregar, enquanto ele pregava, foram cheios do Espírito Santo. Eu fico imaginando Pedro falando lá, e quando ele morreu na cruz do Calvário, talvez ele fosse aquele pentecostal lá de Camboriú, né? E quando ele morreu na cruz do Calvário, o véu se rasgou de alto a baixo, e agora nós temos livre acesso à pessoa de Deus. E quando ele falou isso, as pessoas foram cheias do Espírito Santo de Deus. Glória a Deus. Receberam o poder de Deus na sua vida. Quando recebeu o Espírito Santo de Deus? Imediatamente. Aliás, eu posso propor para você isso ainda agora. Você pode receber hoje aí na sua casa. Enquanto eu estendo a mão para você e falo por pregação inspirada da palavra de Deus, você fala assim, eu quero o Senhor. E o Senhor vai te visitar aí e vai te encher do Espírito Santo de Deus. Se você não duvidar, se você não duvidar, você pode receber hoje ainda, né? Hoje ainda. Não faz muitos dias. Nós temos um amigo que está passando por esse processo. E a esposa dele falou assim para mim, pastor, durante a noite, dormindo, ele está falando língua estranha. Pronto para receber. E o Senhor vai dar para ele, em nome de Jesus, né? Nós falamos o que ele nos concede. Como é que é falar, então? Qual é a evidência que a gente recebeu o Espírito Santo? Falando línguas estranhas. Né? Falando línguas estranhas. Como é que faz? Tem um curso para falar língua estranha? Não. Nós falamos o que ele nos concede. Como é que você forma as palavras na sua cabeça? Já parou para pensar nisso? Já analisou você falando palavras na sua cabeça? Como é que você faz? Você já pensou coisas que não foi você que colocou na sua cabeça? Pensamentos que vieram na sua cabeça que não vieram de você? E aí você falou aquilo? O batismo com o Espírito Santo, mais ou menos a mesma coisa. Só que você vai estar cheio com o coração cheio de alegria. E você vai falar a palavra que ele colocar no seu coração. Não duvide. Expresse. Verbalize. É a evidência de que ele encheu você do Espírito Santo. É a evidência que você está cheio. Verbalize e fale. Ai, pastor, mas eu já ouvi alguém falar essa palavra antes. É mentira do diabo.
Isso é mentira do diabo, né? O batismo no Espírito Santo é distinto da salvação. Não significa que se você não é batizado no Espírito Santo, que você não é salvo. Né? É distinto da salvação. Todos os crentes em Jesus já têm o Espírito Santo, é o batismo do Espírito Santo. Lembra que eu falei no começo? Mas aí nós temos a descida do Espírito Santo, que foi quando houve línguas estranhas repartidas no meio do povo, para que então eles fossem capacitados por Deus para a obra do ministério. É a extensão da promessa, né? A experiência pentecostal. Distintos da regeneração e o batismo no Espírito Santo. Amém? Amém. Glória a Deus. Mais para frente, a definição então, esse tipo de manifestação ocorre durante a reunião coletiva de crentes, sendo uma expressão pública destinada à edificação da igreja. Se alguém fala em língua, deve ser sempre de maneira ordeira, em nome de Jesus. E agora a nossa última parte, para nós ainda tratarmos sobre o poder da fé. E ela se conecta, né? Porque a fé é o ponto de partida para o pecador conhecer a Deus e receber a salvação. Mas a fé também é o ponto de partida para todas as nossas experiências com Deus. Você acredita que você é salvo? Não responda. Responda para você mesmo. Você crê no seu coração que você alcançou salvação da parte do Senhor nosso Deus? Você acredita que você é uma pessoa salva? Essa sua salvação, ela é mediante a fé que você tem, que aquilo que foi feito na cruz do Calvário é suficiente para pagar o seu pecado. E a fé é o ponto de partida do relacionamento com Deus. A palavra de Deus fala assim, que sem fé é impossível agradar a Deus. Versículo 6 de Hebreus capítulo 11. Porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que nele exista e que é galardoador daqueles que o buscam. É necessário acreditar que Deus é um ser real e que o fato de você buscar Ele, você tem bênção de volta. Que existe benefício em buscar Deus. Né? A fé, ela parte desse princípio. A fé no Antigo Testamento, ela demonstra desde Gênesis a Apocalipse, você vê que a fé é muito importante. Eles olhavam, na verdade, no Antigo Testamento, através de símbolos, de expectativas. Por isso que o escritor aos Hebreus fala assim, a fé é o firme fundamento das coisas que se veem, e é o firme fundamento das coisas que se não veem, e a prova das coisas que se esperam. Por quê? Porque a fé, no seu princípio, ela se manifesta antes da materialização das coisas. Abraão teve fé em Deus sem ter visto Deus. Creu Abraão em Deus e isso foi lhe imputado por justiça. Né? Primeiro você crê, para depois você receber. A fé é um investimento espiritual, se a gente pode dizer assim. Né? O firme fundamento das coisas que se veem e a prova das coisas que se esperam. Essa é a fé. Né? Sem ela é impossível agradar a Deus. A fé no Novo Testamento, no entanto, ela se manifesta e se projeta através já de algo estabelecido, que é a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Então a nossa fé a partir do Novo Testamento depois do alicerce que foi colocado no cumprimento da pessoa do Senhor Jesus Cristo ter morrido e ressuscitado, a nossa fé se baseia agora na pessoa dele, através dele, de que agora todas as coisas são possíveis ao que crê, né? Os crentes da atualidade, segundo o escritor do mesmo livro bíblico citado acima em Hebreus, são mais bem-aventurados do que o Antigo Testamento. No caso dos crentes de hoje, a cruz está no passado, mas projeta com segurança o fato de que Deus cumpriu a promessa de que tantos heróis da fé almejavam. Ou seja, a nossa fé hoje é baseada que a fé daqueles que tinham de que Jesus viria, aconteceu. E se eles que criam no Messias como figura alcançaram o prêmio da sua fé, muito mais nós, que já tivemos a experiência do Messias no passado. A fé do Antigo Testamento olhava para o futuro, mas a fé do Novo Testamento se alicerça no passado, na realidade de que Jesus morreu na cruz do Calvário e ressuscitou, né? Mas não é um passado como esse que você fica, já passou. Não. É um passado no presente.
é de que continua válido hoje, é que continua verdadeiro hoje, é que ele permanece vivo até hoje, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Assim, o objeto da nossa fé, ele deve gravitar em torno da pessoa de Jesus. Por exemplo, eu tenho, por exemplo, fé, né? Entenda mais ou menos isso, de que esse chão não vai ceder, que não vai abrir um buraco aqui. Eu tenho confiança aqui para pisar aqui e ver que aqui embaixo não tem um buraco. Eu tive confiança para colocar meu equipamento hoje aqui, coloquei meu iPad, coloquei a minha Bíblia aqui, ó, tá aqui, ó, bonitinho, ó. Eu tive confiança para colocar aqui em cima. Ela está alicerçada nessa realidade de que isso aqui é suficiente para aguentar o peso das coisas. O que eu estou querendo dizer com isso? Você está entendendo? O objeto da nossa fé é a pessoa de Jesus. Nós confiamos que a nossa vida alicerçada nele nos dá garantia de confiança, nos dá garantia de prosseguir à frente. É porque nós estamos alicerçados nele. Ele é o objeto da nossa fé, né? E aí a fé na vida cristã. Tudo quanto fizermos, se não tiver fé como base, não terá nenhum sentido. A nossa vida, amanhã cedo, hoje você levantou, e tomara que seja assim na sua vida, porque você tem fé que Deus preparou um dia novo para você. É por isso, irmão, que quando você vive no paradigma da fé, segunda-feira não é problema. Porque você está olhando através de que o dia foi preparado por alguém que te ama e que tem propósito na sua vida. Glória a Deus. A fé muda a sua perspectiva da vida. Ela muda a maneira como você enxerga as coisas. É por isso, irmãos, entenda. Eu entendo que a depressão ela pode ser causada por questões, como é que a gente chama? Fisiológicas, né? Às vezes os seus hormônios aí mudam, tal, etc. E você fica para baixo, você fica com o corpo cansado, né? Mas, entenda isso. A depressão não pode ser uma questão na sua alma. Que a sua alma tem fé. O seu corpo pode estar afetado pela depressão, mas a sua alma, em nome de Jesus, não pode estar afetada pela depressão. Por quê? Porque a sua alma é o centro do seu ser e ela confia em Deus. Ela ama Jesus. Ela tem fé que o objeto do seu amor, da sua fé, é uma pessoa maravilhosa que vive, que está constantemente conosco, em nome do Senhor Jesus Cristo, né? A fé pode estar direcionada para outro foco. Foi a fé centrada na pessoa de Cristo. As qualidades da fé. Nós temos a fé para a salvação, que é crer no sacrifício do Senhor Jesus Cristo. A fé vitoriosa. Isso aqui é uma delícia, irmão. Você vai descobrir que no exercício da vida cristã, a fé ela varia de intensidade. A Bíblia fala de pouca fé. A Bíblia fala de tanta fé. Fé como um grão de mostarda. Homem cheio de fé, sobre a medida da fé. Isso explica porque uns fazem coisas grandes para Deus, enquanto outros vivem uma vida cristã de menor intensidade. Porque a fé vitoriosa, ela é por intensidade. Quanto mais você se alicerça na pessoa de Jesus para crer nele, no que ele faz, é aí que as coisas acontecem. Vou te dar 2 exemplos aqui. Os discípulos dormindo no barco. Okay? Jesus falou assim, vamos para outra margem. Aí os discípulos não, né? Jesus dormindo no barco, né? Vamos para outra margem, Jesus falou. E aí ele dormiu no barco, no meio veio uma tempestade. E aí eles acordam Jesus, não assim, Senhor, olha, o mar está revolto. Não é assim que eles acordam Jesus. Jesus, olha, está perigoso. Não é assim que eles acordam Jesus. Jesus, não te importa que pereçamos? Você não está nem aí que nós vamos morrer, não? Está tudo bem para você? Que nós vamos morrer? Ele levanta homens de pouca fé. Eles acreditavam que a circunstância era mais poderosa que Jesus. Isso é falta de fé. Às vezes você conversa com pessoas e elas têm insoluções para tudo na vida. Tudo não vai dar certo. Todas as soluções que você propõe para elas não dá certo. Inclusive, principalmente as espirituais. Não dá certo. Falta de fé. Vive uma vida derrotada na espiritualidade, na questão espiritual.
E isso se materializa em todas as áreas da vida. Pessoas que, por exemplo, assim, não, eu tenho que fazer isso aqui, porque se eu não fizer isso aqui, eu vou ter problema lá na frente com a minha família. Tome um passo de fé. Use a medida da fé. Jesus olha para a mulher Ciro-Fenícia, ou para o centurião, manda uma palavra, que meu servo vai sarar. Não precisa de lá não. É só o senhor falar uma palavra, porque o senhor tem autoridade. Nunca vi tanta fé em Israel. Por quê? Porque ele está baseado num princípio de que a autoridade de Jesus é suficiente. A circunstância muda se ele fala alguma coisa. Tanta fé. Nunca vi tanta fé em Israel. Né? E aí Romanos fala que as coisas só acontecem diante de Deus e diante dos homens segundo a medida da fé. Que conforme nós temos fé nas coisas de Deus, as coisas vão acontecendo. Eu posso dar inúmeras vezes onde isso aconteceu. Na minha vida, pessoal. Onde inúmeras vezes, por conta de crer, de ter fé naquilo que eu ouvi da parte de Deus, as coisas aconteceram. Posso dar inúmeras razões. Vou dar de maneira pessoal para você, né, entender isso de uma maneira mais simples. Que eu podia dar recentes agora. Aconteceram no último ano, conosco como igreja. Mas eu vou falar de alguma coisa mais do passado. O dia que eu estava orando, Deus falou para mim, você quer entrar lá no curso lá do sujeito? Manda um e-mail. Levantei da minha oração e mandei um e-mail. Adivinha, fiz o curso. E para que eu nunca mais desacreditasse do poder da fé, Deus me fez aparecer na capa da revista do ministério daquele irmão. Só para toda vez que eu estiver duvidando da fé, eu olhar aquela foto e lembrar como é que eu fui parar lá. Por causa de um e-mail. I wanna go, don't have money. Fui parar lá. Deus abriu a porta. Fé. Manifestar a fé. Né? Fé vitoriosa. Só que ainda tem uma fé que ainda ela vai além dessa fé vitoriosa. É o dom da fé. O dom da fé, ele se situa numa dimensão ainda mais profunda. Trata-se de manifestação sobrenatural para a realização de maravilhas, sendo uma particularidade que o Espírito concede ao crente para aquilo que é útil. Inclusive essa fé aqui está lá elencada nos dons espirituais. O dom da fé materializa coisas. É diferente. Né? O pastor Satiro conta essa do dom da fé. O novo convertido, batizado no Espírito Santo, eles estavam fazendo a terraplanagem do lugar onde hoje é o templo sede da nossa igreja na Colômbia. Lá em Cúcuta, na Colômbia. E eles começaram, não tinham escavadeira, pouco dinheiro, começaram a fazer uma terraplanagem de um terreno grande de pá. Aí o rapaz estava lá sentado, tal, o rapaz foi trabalhar, na verdade, novo convertido, e falou assim, escuta, pastor, nós vamos fazer isso aqui na pá? Meu filho. Não, vamos não. Pastor, a palavra de Deus diz que se a gente tiver fé como num grão de mostarda, a gente vai dizer para esse monte sair daqui e para lá, isso vai acontecer. Eu não vou fazer isso aqui não. Deus vai fazer alguma coisa, esse monte vai para lá. Já mandei em nome de Jesus. E sentou. Os irmãos ficaram rindo, inclusive o pastor, achando engraçado aquilo ali. Passou 5 minutos. Passou uma retroescavadeira na frente do terreno. Já eles ouvem a retroescavadeira dar ré. O homem da retroescavadeira desce e veio falar com o pastor. Falei, escuta, o que vocês estão fazendo aqui? Nós estamos fazendo terraplanagem. De pá? Não, vocês não vão fazer de pá, não. Vocês deixam eu entrar com o trator aqui, eu vou terraplanar para vocês agora. Dom da fé. Dom da fé. Ninguém descobriu depois quem que era aquele homem, nunca mais viram o trator de novo. Mas aconteceu, estavam lá. Manifestação de maravilhas. Sabe de uma coisa? Deixa eu falar uma coisa para você. Você está me ouvindo agora, isso é para você. Isso é para você. Se você crê em Deus assim, se você quer viver coisas de Deus assim, é para você. Isso não é para os outros, não. É para você. O dom da fé é para você. É para você. Dr. Ravi contava essa história, eu acho ela extraordinária, né? Ele fala isso na questão da gratidão. Mas isso tem uma outra conotação também só a respeito do dom da fé. Diz que ele estava voando para o Canadá, ele estava dentro desse avião, e chegando próximo do aeroporto, uma das turbinas, as duas turbinas do avião param de funcionar.
E aí eles descem com o avião meio torto e tal, fazem um pouso forçado, o avião escorrega na pista, começa a pegar fogo, e por causa da destreza do piloto de conseguir controlar a aeronave e fazer um trabalho extraordinário de saída, todo mundo se salvou, inclusive o piloto. Ninguém sofreu nada. No final daquele acidente, todo mundo vinha para o piloto, parabéns, obrigado, puxa, obrigado, olha, foi extraordinário o que você fez e tal. Algum tempo depois, um outro voo também estava, um outro voo daquela, acho que mesma companhia, alguma coisa parecida assim, estava fazendo a travessia do Atlântico, indo para a Europa. E no meio da travessia do Atlântico, as duas turbinas pararam, no meio do Atlântico. E aí, para onde você vai? Alguém orou dentro do avião e as duas turbinas voltaram a funcionar. Do nada. E agora, você agradece quem? A primeira o piloto estava lá para agradecer, e a segunda, você agradece quem? Mas o foco não é esse. É que o dom da fé faz você operar maravilhas na presença de Deus. E é para você. Não está longe de você, né? Deus vai te usar para isso em nome de Jesus. Os efeitos da fé. A fé que produz salvação. A fé que produz segurança. Eu sei que o meu Redentor vive e por fim se levantará, né? Salmo 46. Há um rio cujas correntes alegram a cidade do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Isso é fé. Glória a Deus. As nações se embraveceram, os reinos se moveram, ele levantou a sua voz e a terra se derreteu. Fé inabalável na pessoa de Deus. A circunstância se levanta, mas a fé, ela descansa. Ela tem segurança em Deus, né? A fé não vê fracasso. Aquilo que a visão de muitos aparenta um fracasso, para o verdadeiro crente é um meio de fortalecer a sua fé e passar a depender mais de Deus. Ih, rapaz, não deu certo, olha só. Ih, não funcionou. Não, minha fé permanece inabalável em Deus. Eu sei que Deus está trabalhando. E quando não trabalha para mim, trabalha em mim. Glória a Deus. Essa é a fé. Poxa, mas você não desiste. Não, eu tenho fé no plano de Deus. O plano de Deus é melhor que o meu. Eu lembro até hoje. Não deu certo de comprar aquele templo que nós tanto queríamos lá na Flórida. Investimos dinheiro, fizemos campanha, não funcionou, não deu certo. Segunda-feira fomos almoçar com o pastor. Você já imaginou esse almoço, né? Todo mundo olhando um para o outro com cara de ué, tal. A hora que o pastor abre a boca, a gente vê. Fé não vê fracasso. Ele fala assim, esse abortou, mas Deus está preparando alguma coisa melhor para nós. Glória a Deus. Nós nos alegramos ali e tal, ficamos felizes, né? Alguns dias depois, saiu um laudo do templo. O templo estava com uma goteira enorme, um problema enorme no teto, que se nós tivéssemos fechado o negócio, a gente já tinha ido para a bancarrota. A fé não vê fracasso. A fé, ela tem esperança de que Deus está fazendo melhor, e Deus está fazendo melhor para a glória do nome de Jesus. A fé conduz à vitória. A fé é um conduíte para a vitória, porque você vai confiando no caminho de Deus e você vai andando até onde a vitória está, né? A fé abriga no esconderijo do Altíssimo, enquanto a dúvida afunda no desespero. A fé agiganta na esperança, enquanto a dúvida pergunta, quem crê? A fé responde, eu creio. Eu creio, vai acontecer, vai dar certo. A fé como fruto do Espírito, ela está também como um dos frutos do Espírito, que é a fidelidade, a confiança em Deus, a lealdade a Deus, a transformação do caráter, né? O desenvolvimento dessa fé. As práticas que fomentam a fé, vamos lá. Práticas para ajudar na sua fé, oração. Você ajoelha e começa a falar com Deus. Fala, Senhor, me ajuda nisso aqui. Senhor, me guia nesse caminho, né? Filipenses, não andeis ansiosos por coisa alguma, mas em tudo pela oração e súplicas e com ação de graça apresentem os pedidos a Deus, e a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará os vossos corações e as suas mentes em Cristo Jesus. A fé, ela traz essa paz e essa segurança através da oração. O estudo da palavra, o estudo regular das Escrituras nos dá entendimento mais profundo das promessas de Deus e aumenta a nossa fé. A comunhão com outros crentes, participar da igreja aumenta a nossa fé.
Você vai ouvir o testemunho da pessoa e falar assim: ah, Deus fez na vida do meu irmão, vai fazer na minha vida também. Deus ajudou o meu irmão, vai me ajudar também, né? Ela edifica. Consideremos uns aos outros para incentivarmos ao amor e às boas obras. Não deixemos de nos reunir como igreja, segundo o costume de alguns, mas encorajemos-nos uns aos outros, ainda mais quando vocês veem que se aproxima o grande dia. Quanto mais problema você vê no mundo, quanto mais diferença você vê no mundo, mais se aproxime de Deus. Nunca incentive ninguém a não vir à igreja. Incentive as pessoas a estarem juntas. Convide as pessoas a estarem juntas. Às vezes eu ouço alguém falar, eu fico muito triste com isso, né? Ah, eu não vou lá porque tem pouca gente. Vai ter menos ainda. Isso não faz nem sentido, né? A comunhão, irmão, gera bênção. Convide pessoas, incentive as pessoas. Não seja aquela pessoa que diz assim: ah, eu não vou porque tem pouca gente. É mesmo, tem pouco mesmo também. Até eu estou cansado. Não, incentive. Seja uma pessoa positiva, né? Empurre as pessoas a manifestar alegria pela fé. Não encontre problemas na igreja. Seja você o elo de comunhão na igreja. Olhe para você mesmo e pratique a fé. E nessa comunhão com os outros crentes, seja obediente. A obediência, irmãos, ela é o pagamento, ela gera recurso para a nossa fé. Vou te dar um exemplo. Você vai lá no doutor, o doutor fala assim: ó, toma esse remédio aqui de 8 em 8 horas que você vai ficar melhor. Aí você toma o primeiro, toma o segundo depois de 12 horas, o terceiro depois de 24, aí você para de tomar. Aí você fala assim: doutor, você me deu uma palavra e não adiantou nada a palavra que você me deu. Doutor, você me receitou um remédio e não adiantou nada o remédio que você me deu. Você não obedeceu a bula. Você não obedeceu a receita. Você quer que funcione como? Se a receita é: olha, cale a sua alma de falar malignidade, se apega ao bem e vive, e você continua com uma língua felina, com um coração maligno, com uma visão distorcida sobre a vida, e você fala: Deus não me ajuda, não ajuda as coisas. Não, o problema não é Deus. Seja obediente à palavra de Deus, né? E aí você vai ter impacto com isso. Uma vida de paz, de confiança, resiliência espiritual, testemunho para o mundo, capacitação para o serviço. Conforme você vai manifestando e crendo no plano de Deus, a sua vida vai se manifestando, vai se capacitando para o serviço. Eu creio nisso, eu posso enxergar pelos olhos da fé. Todos nós aqui, ainda vamos receber muita gente nessa igreja que nós vamos levantar para viver uma vida com Deus. E nós vamos ver às vezes acontecer as coisas na vida das pessoas que a gente vai falar assim: eu passei por isso, mas Deus deu um passo de fé e Deus mudou a minha vida. Confie em você também. Deus vai te usar. Deus vai te levantar para esse tempo e para essa nova etapa de que Deus está preparando para nós, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Anote o dia, anote a hora, anote o que eu estou lhe dizendo. Deus vai te levantar para viver coisas extraordinárias para Ele, para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Amém?